Cristo, meu querido. Eu sou o Bispo Joás Cavalcante, superintendente regional da Igreja Metodista Wesleyana, na 4ª região. É com muita satisfação que eu estou com você nesse momento. E a minha missão nessa hora é falar exatamente do projeto da Secretaria Regional de Ação Social. Nós estamos saindo de um concílio, em cujo concílio cada secretaria apresentou seus projetos. Esses projetos foram aprovados naquele concílio e agora está no momento das secretarias regionais colocarem em prática todos os projetos que foram apresentados ao concílio e foram aprovados. E dentre as secretarias nós temos a Secretaria Regional de Ação Social, cujo secretário é o reverendo Rogério Garbim, e que teve a iniciativa, teve a direção de Deus de elaborar uma série de videoaulas que eu estive olhando, estive observando e achei muito oportuna, muito útil para o propósito que temos para a nossa região. Eu creio que Deus há de usar essa ferramenta de uma maneira muito especial para edificar as nossas igrejas e encorajá-las nessa missão tão importante que expressa para a comunidade o amor de Cristo Jesus. Nós sabemos que o amor de Cristo ele é revelado através da pregação do Evangelho de Cristo. Mas essa pregação ela se manifesta também nas atitudes, nas ações, e dentre essas ações está então também podemos dizer esse compromisso social. Nós vemos isso até mesmo no ministério de Jesus. Jesus foi um homem que era um homem de palavras e de obras, que glorificavam ao Pai e que faziam com que as pessoas ao seu redor reconhecessem que ele de fato era o Filho de Deus. E a história da igreja ela é marcada por essa expressão de graça, de amor de Deus, também através da ação social. A nossa igreja mesmo, a Igreja Metodista Wesleyana, ela tem a sua origem lá no metodismo histórico, lá na história do avivamento evangélico, do reavivamento evangélico, na ocasião em que Deus levantou John Wesley e outros irmãos ali naquela ocasião. E nós sabemos que esse reavivamento evangélico ele foi marcado também por ação social. E nessa série de videoaulas, o reverendo Garbim ele estará ministrando desde o embasamento bíblico de ação social até a elaboração de projetos sustentáveis e levantamento de recursos financeiros, recursos humanos e recursos naturais que poderão ajudar muito a igreja local na realização do seu ministério na área de ação social. Portanto, eu quero encorajar a todas as igrejas da nossa região a fazer bom uso desse material, acessando através do nosso site ou pedindo através de contato com a Secretaria Regional de Ação Social. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter uma região cada vez mais comprometida com o reino de Deus e com a expressão do amor de Cristo para a comunidade em geral. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é pastor Rogério Garbim. Eu sou o secretário regional de ação social da 4ª região eclesiástica, sob a presidência do bispo Joás Cavalcante. Esse biênio temos um grande desafio de encaminhar a Igreja Metodista Wesleyana da 4ª região em projetos sociais sustentáveis. E a nossa proposta nessas 5 videoaulas é trazer conceitos de ação social à luz da palavra e procedimentos técnicos, de maneira que você e a sua igreja tenham condições de criar projetos sociais sustentáveis, relevantes e que façam grande diferença na sua sociedade e na sua vizinhança. É muito importante saber que a Igreja de Cristo, ela foi chamada para fazer diferença. E muito mais do que questões de filantropia, nós temos todas as condições em Cristo Jesus de promovermos ações que mudem a realidade de uma sociedade, do bairro onde nossa igreja está implantada.
A nossa proposta é através dessas 5 videoaulas, trazer a você esse conhecimento. E eu espero que você aproveite o máximo desse tempo. Começamos agora a nossa primeira videoaula. Você acompanhou logo no começo um tempo de oração. Eu espero que você tenha orado conosco e orado também por esse projeto, porque eu sei que será de grande valia para a sua igreja. A nossa primeira aula, vamos ter uma introdução à ação social. A ação social, esse termo ação social, ele foi criado por Max Weber, o pai da sociologia, e ele entendia que a ação social, a transformação social não acontece devido a um sistema, mas ela acontece através de um indivíduo, a partir de um indivíduo, no sentido da sua ação, ela pode começar a causar transformação social. Por isso, eu quero trazer a você o conceito de ação social através desse sociólogo Max Weber. Para ele, ação social é a conduta humana que possui um significado dado por quem a executa. Então, segundo Max Weber, a ação social não é apenas entregar uma cesta básica, mas é o significado dessa entrega. Não é apenas cortar o cabelo em uma ação global, mas é o significado daquilo que representa. Nós que laboramos no Evangelho de Cristo, também temos isso muito bem conceituado em nosso coração. Porque às vezes nós fazemos uma ação, mas mais importante do que a ação está o significado daquilo. Por exemplo, imagine você que um irmão da sua igreja, ele ou você mesmo, estão arrumando as cadeiras da igreja para o culto. Bom, quem olha de fora é apenas a arrumação de uma cadeira, mas para aquele indivíduo que está arrumando a cadeira, aquilo tem um significado maior. Ele está servindo a Deus, ele está proporcionando às pessoas a condição de poder servir ao Senhor, de ver um culto, de serem ministrados pela palavra de Deus. Então, nesse sentido, Max Weber vem trazendo que a ação social é o ato humano, mas através do seu significado. E anterior a Max Weber, Cristo Jesus vem trazendo esses conceitos na expressão quando ele diz, no caso da cura do paralítico de Betesda, ou quando ele perdoou a mulher adúltera, quando ele diz em João 8:11 e João 5:14, vá e não peques mais. Ora, o que Jesus estava dizendo é, eu estou te dando uma oportunidade de você mudar a sua realidade. Eu te vi numa condição degradante, eu te vi numa condição de enfermidade, eu te vi numa condição de pecado, então eu perdoei o seu pecado, eu fiz uma ação por você e agora vá e não peques mais. Eu estou te dando a chance de mudar a sua realidade. Semelhante situação em Lucas 17:19, 7:50 e 18:42, na expressão vai, a tua fé te salvou. Ora, tenta entender isso comigo. Quando eu pego uma cesta básica e entrego a uma pessoa, e essa pessoa tem a chance de alimentar-se e permanecer na mesma condição de miserabilidade que ela estava. Ou eu posso entregar essa cesta básica e dizer, olha, eu quero que você mude a sua realidade. Eu quero que você não mais precise distribuir ou receber a cesta básica. Então vai, a tua fé te salvou. Vai e a tua condição está mudada. Também Pedro e João, à porta do templo, em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 8, numa história muito conhecida nossa, quando um paralítico à porta, mendigando do templo, fitam os olhos a Pedro e João e pede a sua esmola. E aí eles olham para ele e dizem, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que após este ato, os pés daquele homem se firmaram e ele entrou no templo cantando, pulando e celebrando ao Senhor. Veja, a ação daqueles 2 homens de Deus fizeram com que a realidade daquele paralítico, antes mendigo, fosse transformada. E essa é a proposta da ação social. A ação social não deve apenas limitar-se a suprir uma emergência,
mas ela deve promover ações que possibilitem a cada pessoa a mudar toda a sua estrutura de vida, a ter a oportunidade de mudar a sua realidade. É o Evangelho de Cristo sendo agente transformador de uma sociedade. Por isso, nós precisamos diferenciar muito bem aquilo que nós fazemos, se é ou não ação social. A ação social tem seus efeitos. Primeiro, ela muda a realidade de uma comunidade. Ora, imagine você que entrega sopão todas as madrugadas para os moradores de rua, por exemplo. A pergunta não é se você está fazendo a ação social ali, ou se essa ação social está sendo boa para aquelas pessoas. A pergunta é importante sim entregar o sopão aos moradores de rua, eles sentem fome, mas o que nós podemos fazer para que aqueles homens não mais precisem do sopão na madrugada? Esse é o grande desafio. Por isso, a ação social, ela nos desafia a mudar a realidade de uma comunidade. Ela também dá uma nova chance às pessoas, a semelhança do exemplo que nós demos de Cristo, quando Ele perdoando, curando ou alimentando, dava às pessoas a oportunidade de uma nova vida. E é o crédito da graça para uma nova vida. Porque, como igreja, por que fazemos isso? Como igreja, por que devemos então ajudar as pessoas apenas num ato de amor? É pelo mesmo amor que o Senhor nos amou, que nos constrange a amar outro. Como disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 1, ele, consciente da graça que lhe havia salvado, ele confessa: eu sou devedor. Que nós, Igreja de Cristo, também nos sintamos devedores da graça de Deus, pregando o Evangelho, seja nos púlpitos, seja nas tribunas, mas também seja no estender da mão, seja na ação social transformadora, seja na possibilidade de criarmos oportunidades de trabalho aos que não têm, enfim, uma ação social efetiva, que é diferente de filantropia. E aí a gente entra numa questão conceitual muito importante. Qual é a diferença? Ação social e filantropia. Ora, a ação social, ela é a influência da igreja como corresponsável pela transformação social. Ora, não é responsabilidade da igreja, por exemplo, proporcionar educação à população. Porém, como igreja, constrangidos pelo amor, ela pode e deve fomentar, sendo não a responsável, mas sendo a corresponsável, de maneira que a nossa sociedade tenha essa educação. Mais tarde vamos falar sobre os benefícios disso. Enquanto isso, a filantropia ela é um ato de amor à humanidade. A filantropia ela me tira da emergência. A filantropia ela necessariamente não vai mudar a minha vida, ela vai me socorrer. A ação social gera transformação social. Eu me lembro de uma oportunidade aonde eu estava em frente da igreja e um senhor, ele passou, estava no início do culto, antes de começar o culto, tinha alguns matos assim na frente da igreja e ele passou por mim sujo e disse assim: o senhor é o pastor da igreja? Eu disse sim. O senhor poderia me dar R$20 ou R$30 para que eu pudesse limpar a frente da sua igreja? Tinham poucos matos, eu percebi que ele não queria o dinheiro, mas ele queria uma oportunidade. Pois bem, eu falei: tudo bem, você pode limpar aqui a frente da igreja então, e eu vou te dar esses R$30. Ele fez a limpeza até o início do culto e eu passei para ele o valor de R$50. Ele foi para o seu destino, nunca mais o vi. Meses depois, muitos meses depois, estava eu num casamento. E eu não sei como é você, mas quando o pastor vai celebrar um casamento de um casal que ele não conhece muito bem, ele fica mais ou menos como o último a ser servido na hora do banquete, do jantar. E eu tinha realizado a cerimônia, estava com bastante sede, já estava na recepção, os convidados estavam se servindo lá no jantar,
bebendo e comendo, e eu estava sentado a uma mesa sozinho. De repente me chega um senhor bem vestido, um garçom, e falou assim: eu posso servir o seu copo? Eu falei: pois não, pode sim. Ele serviu um copo de refrigerante e ele perguntou para mim assim: você não lembra de mim? Eu falei: me desculpe, eu não lembro de você. Ele falou: olha, muitos meses atrás eu passei em frente à sua igreja e eu pedi para limpar a frente da sua igreja e o senhor me deu R$50. Com esses R$50 eu aluguei um hotel, um quarto de hotel muito simples, onde eu pude tomar um banho e mudar uma roupa, e a partir daquele dia eu fui procurar um emprego. E desde então eu comecei a trabalhar como garçom. Hoje eu já não moro mais no hotel, eu tenho uma casinha alugada, eu tenho um emprego e estou restaurando a minha família. Você percebe a diferença de ação social e filantropia? Ora, na filantropia, eu daria para ele o dinheiro sem nenhum compromisso de mudança. Eu simplesmente daria a ele o dinheiro sem ele precisar fazer nada. Um ato de amor e humanidade. Mas a ação social, ele teve que participar comigo. E isso gerou nele um compromisso de poder alavancar a sua vida e mudar a sua realidade. A ação social gera também independência e gera novas parcerias, porque aquele homem, o exemplo que nós demos, ele não precisou mais de ajuda, então ele se tornou independente e com certeza, por causa da ajuda que ele recebeu, ele também aprendeu a ajudar outras pessoas, independente de estar em nossa igreja ou não. Em contrapartida, a filantropia, ela supre uma necessidade emergente. A filantropia, ela tem a sua importância na aquisição de um remédio para uma família que está enferma, na aquisição de uma cesta básica, na distribuição de um alimento em caso de emergência, mas ela não é recomendado que a filantropia seja um costume, uma distribuição deliberada de cesta básica às mesmas famílias, à mesma vizinhança. A ação social precisa trabalhar para que essa realidade de miserabilidade da sociedade termine, diminua, minimize. Esse é o desafio da igreja. Porque se vivermos apenas no campo da filantropia, nós geraremos acomodação e vitimismo. Porque as famílias sempre saberão que haverá comida disponível e sempre imaginarão que não poderão mudar a sua realidade. Por isso, a filantropia tem que ser usada com muito critério, de maneira que nós não criemos uma dependência exacerbada da ajuda da igreja e isso se torne um poço sem fundo. Isso se torne uma constante auxílio e nenhuma transformação. Então eu espero que você tenha entendido a diferença de filantropia e ação social. A filantropia age em questões emergentes e a ação social trabalha para a transformação de uma sociedade. Mas falando em transformação, o que pode ser mudado? Aonde podem ocorrer essas transformações? Há um estudo de um homem chamado Maslow, onde ele criou uma pirâmide de necessidades humanas. Essas necessidades humanas, elas são capazes de trazer a autoestima e trazer a transformação e o suprir dessas necessidades. Então, quando nós pensamos a partir da pirâmide de Maslow, nós começamos a perceber a amplitude de uma ação social que uma igreja pode promover. Maslow elege prioridades que vêm desde as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima e, por fim, a necessidade de autorrealização. Essa prioridade não quer dizer que eu preciso suprir toda a primeira necessidade para partir para a segunda, mas como igreja eu posso criar ações que podem suprir eventualmente qualquer uma dessas necessidades básicas do homem. Por exemplo, como necessidade primeira, necessidades fisiológicas. Eu posso, na nossa igreja, criar ações onde ensinem as pessoas a cultivar a sua própria comida. Ora, você que é de uma igreja do interior, por exemplo, eu vou dar para você um exemplo e ideia. Você que é da igreja de interior, onde tem bastante sitiante, irmãos na área rural. É começar a igreja a ensinar o cultivo de hortaliças, seja para comércio, seja para suprimento próprio.
é criar uma coisa que nós chamamos na sociedade comercial de APL, Associação Produtiva Local, aonde cada um produz algo e ele gera uma espécie de cooperativa. É uma forma de transformar a sociedade. Nós podemos ensinar aos casais da igreja sobre a legitimidade do sexo, sobre a forma de fazer isso com segurança, com cuidado e santidade. É uma forma de ação social, educação sexual. Nós podemos trabalhar em manifestações, em seminários, em palestras de combate à violência infantil, de combate à violência contra a mulher, de fazer ações de limpeza de uma praça pública, de pintura de uma escola. Nós estamos suprindo necessidade de segurança. Cada vez que reunimos a igreja para fazer algo juntos, estamos suprindo uma necessidade de comunidade, uma necessidade de grupo social, uma necessidade de amigos, de família. Então, veja bem que a ação social está muito, mas muito além de entregarmos uma cesta básica ou comprarmos um remédio. Lembra de Max Weber? Não é a ação em si, mas a intenção do indivíduo que pratica. Ora, se eu começar a fazer todas essas ações motivado pela presença de Deus na minha vida e motivado pelo sentimento de dívida que tenho para com Cristo, pela salvação, eu começo a manifestar a glória de Deus e a presença de Deus na minha comunidade, ajudando-a de várias maneiras. Então, a ação social, ela é uma amplitude, onde eu posso possibilitar a minha vizinhança, a minha comunidade, ações que possam suprir as suas necessidades. Um outro exemplo interessante, a nossa igreja, por exemplo, ou as igrejas que estão com o desafio de construção de seus templos ou de seus acampamentos, a realização de bazares. Eu já ouvi pessoas que arrecadam roupas, utensílios, e elas distribuem às pessoas que não têm. E essas pessoas que recebem essas roupas, utensílios, imóveis de maneira gratuita, simplesmente gratuita, elas acabam desperdiçando-a, porque sempre há ajuda. Então, o que nós fazemos? Nós arrecadamos roupas, utensílios, móveis e fazemos um dia de uma grande festa, onde a população local pode vir à nossa igreja e comprar as roupas por R$1, R$2, R$3. Sabe o que aconteceu? Nós começamos a fazer isso 2 vezes por ano. E aí, algumas pessoas mais carentes da igreja, elas compram diversas peças e abriram uma pequena lojinha na frente da sua casa, tipo um brechó, vendendo a um preço muito melhor as roupas que compraram da nossa igreja por R$1 ou R$2. Isso nos abençoou, fazendo com que a nossa construção tenha um fomento de recurso, mas também proporcionou à vizinhança vestimenta, proporcionou à vizinhança geração de emprego e renda, proporcionou à vizinhança a alimentação. Perceberam como a ação social, ela pode mesmo mudar a realidade de uma sociedade? Mas aí você pode perguntar o que nós, como igreja, temos a ver com isso. Ora, tudo temos a ver com isso. Mateus 5, 13 e 14, palavras do próprio Cristo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, ele para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. E se a luz ficar escondida embaixo da cama, como iluminará? Então a igreja de Cristo, ela tem a possibilidade de mudar toda uma sociedade. Além disso, Paulo escreve aos Coríntios que a palavra que ele leva do Evangelho não é apenas uma palavra de persuasão, mas uma palavra de poder e manifestação de poder. E a ação da igreja, ela é justamente essa manifestação do poder de Deus através da mão que é estendida. Ora, uma pergunta importante para encerrarmos essa meditação, essa reflexão. Se a minha igreja, se a sua igreja tivesse que fechar as portas hoje, a sua comunidade, a sua vizinhança sentiria falta dela? É uma pergunta interessante. Nós estamos num tempo onde existem muitas igrejas ao nosso redor. No bairro onde a igreja que eu pastoreio está,
Existem muitas igrejas e muitas igrejas boas, com o evangelho bom, firme, pregando o verdadeiro evangelho. E se a minha igreja fechasse as portas? E se a igreja metodista wesleyana, ao qual eu pertenço e pastoreio, fechasse as portas? Quem sentiria a falta dela? Se ao olhar para essa pergunta, eu perceber que pouquíssimas pessoas sentiriam falta delas, talvez eu precise rever a relevância da minha igreja. A minha igreja precisa fazer, sim, diferença na minha sociedade. Ela é um local estabelecida numa rua, estabelecida num bairro, numa cidade, e ela precisa, sim, fazer diferença no lugar onde você está. Ore a Deus para mostrar a você e a sua igreja qual é a ação social no poder do Espírito Santo que a sua congregação precisa assumir para a transformação da sua comunidade. Não basta apenas ficar reclamando que o governo está ruim. Não basta apenas ficar dizendo que os nossos governantes não estão fazendo o seu papel. Nós, a igreja, podemos fazer isso. Não podemos, talvez, assumir a responsabilidade, mas somos corresponsáveis pelo amor de Cristo em que nós foi derramado e temos a plena condição de mover toda uma sociedade. Então eu queria que você terminasse esse tempo meditando nisso. Será que se a sua igreja fechasse, ela faria falta? Pergunta importante, né? Tenho certeza que você vai pensar nisso. Olha, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo curto, de um exemplo onde um pequeno esforço ele pode causar uma grande transformação. Esse vídeo é um desafio de um pequeno país da Europa chamado Estônia, onde o maior problema que eles tinham era o excesso de lixo nas matas. Eles tinham um problema grandioso, o excesso de lixo nas matas. E aí, alguns homens daquela sociedade começaram a fazer uma mobilização. E aí eu quero que você assista e você veja o que é possível fazer quando uma comunidade se une, e ainda mais nós, na presença de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus. Assista ao vídeo e eu volto logo em seguida. We live on a beautiful planet, but we are trashing it day by day. Waste is everywhere. Beaches, cities, forests, even in oceans. In Europe, there is a small country called Estonia. Over half of its territory is covered with pristine forests. However, the forests were decorated with household and construction waste. Many people believed it is acceptable to bring their garbage to the forest, and they had been doing that for years. But there was a group of people who believed that all this could be changed. Teeme ära sündis niimoodi, et kõigepealt tuli minul selline mõte, et mis oleks, kui koristaks Eestimaa täiesti puhtaks. Ja kui me Raineriga kokku saime, rääkisime enda plaanidest, et mida võiks ära teha, siis Rainer ütles, et stopp. Et selle me teeme ära küll, aga me teeme selle ära 1 päeva jooksul. Jah, sellist asja polnud kunagi varem tehtud ja esiotsa ei olnud meil õrna aimugi, kuidas seda teha. Aga me olime kindlad, et seda on võimalik teha. The idea was named Let's Do It, and the plan was to clean up 10,000 tons of waste in just one day. To do that, it was necessary to engage at least 40,000 volunteers. But how to do it? The first step was to create a team with the best professionals in Estonia. A grassroots initiative was launched. In a few weeks, there was a team of 20 volunteers, which eventually grew to 620 people. Inimesed, keda me projekti kaasasime, olid oma ala tõelised professionaalid. Ja nad tegid seda sellepärast, et see oli neile oluline. The second step was to get the people, organizations, communities to gather enough support for the idea and find reliable partners. Initiators realized from the start that they needed the support of the entire society, so they went on to win the support of opinion leaders, NGOs, top IT specialists, the largest enterprises, politicians, the media, even the president, gathering eventually more than 500 official partners. Iga firma panustas siis vastavalt sellele, mis ressursid tal olid, et kes tuli meile appi oma töötajatega, kes andis meile oma töövahendeid, prügiautosid, kes andis meile oma reklaamipindu. Meile öeldi, et projekti lõpufaasis olime me nagu maffia. Keegi ei saanud meile ära öelda. The third step was to locate and estimate the type and amount of garbage, creating the virtual garbage map. See ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja mitmeid muid tarkvaralisi juppe, mis on kõik vabalt saadaval.
ja lõpptulemusena sündis siis väga lahe tarkvara, kus inimesed said oma mobiiltelefoniga metsas ringi kõndides vajutada nuppule ja öelda, et siin kohas on nüüd trügihunnik ja kaadril läks automaatselt selle siis telefoni asukoht ja pilt, mida inimene samal ajal tegi, kõik toimus reaalajas. Väga lõbus oli kaardistamise nädalavahetusel istuda arvuti taga ja vaadata, kuidas need Eestit punktid muudkui tuli sinna kaardi peale. In total, 720 volunteers took part in the mapping process and 10,656 trash points were located on the map. But the most important question remained, how to get 40,000 people to clean it all up. Meie esimene ülesanne oli tegelikult üldse inimestele nii-öelda silme ette tuua, et mis olukord valitseb ja siis ka see olukord nii-öelda ära kaardistada, et siis näidata, mis on need tõelised suurusjärgud. Seda ei olnud keegi varem teinud ega isegi mõelnud. Teiseks me korraldasime meediakampaania. Sellest sai suurim kampaania, mis Eestis alles tehtud on. Ja selle maksumuseks kujunes 0 krooni. Estonian well-known actors, musicians, and cultural leaders gave their voice and face to the campaign for free. All of a sudden, Let's Do It was everywhere. The action of 40,000 needed to be organized. We asked people to register as teams via the internet. Each team was responsible for cleaning up certain trash points. Kuskil 2 nädalat enne registreerimise lõppu oli meil umbes 10 000 inimest registreerinud ja siis me mõtlesime küll, et mis me nüüd teeme. On that day, the most impossible dreams came true. More than 50,000 people came out to participate and the rest followed the process via all the media channels. That's 4% of a population of 1.3 million, which would equal 15.3 million in the United States or 57 million in India. There were also Americans, Russians, Germans, Swedish, Finns, Chinese, Lithuanians. The international media was following the most ambitious volunteer action in modern times. News of the event reached all around the globe. Under normal circumstances, it would have taken the government 3 years and 22.5 million euros for doing it, but it was done for €500,000 and in only 1 day. On the 3rd of May 2008, the whole territory of Estonia was cleaned of its garbage in 5 hours. We did it! Ma loodan, et meie lugu teid inspireerib. Ja ma usun siiralt, et seda projekti saab teha ka teie kodumaal. See ei maksa palju ja see on kõigest 1 päev. Let's do it! Gostou do vídeo? Interessante, né? Como um país inteiro conseguiu ser limpo em apenas um dia. Você percebeu que a mobilização de um grupo de pessoas pode fazer grandes coisas? É lógico que nós não vamos conseguir fazer isso no nosso país, um país de proporções e dimensões continentais. Mas tu já pensou em fazer isso na sua rua? Já pensou em mobilizar a sua igreja para limpar a sua rua, para pintar as guias da sua rua? Você já parou para pensar o que a vizinhança dirá se vê os irmãos da sua igreja pintando a escola do seu bairro, pintando os muros externos, dizendo o que está acontecendo com esse povo? E nós poderemos ter a oportunidade de dizer, não, Senhor Deus tem nos movido a fazer uma sociedade melhor, a fazer uma vida melhor, a começar em nós. Então eu desafio você, assim como na Estônia, também mobilizar o seu povo para fazer ação social. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula até aqui. A nossa próxima aula será sobre ação social e a Igreja Metodista Wesleyana. Qual é a nossa estrutura? Qual que é o nosso pensamento, a nossa visão de ação social? Qual é a nossa herança histórica de ação social? Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e muito abençoado e esse assunto vai queimar no seu coração. Que Deus te abençoe. E eu espero que essas palavras não fiquem apenas no seu intelecto, mas que fiquem no seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.